Hoje eu vou trazer algumas reflexões a respeito da inveja e vou tomar por base bíblica o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, e os versículos 28 a 30, que fala assim: Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais, passou a ter mais medo de Davi e continuou seu inimigo para o resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e ele se tornou ainda mais famoso. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: quando você se destaca em algo, quando você se dedica muito em algo e faz muito bem feito o que você faz, você tem que se preparar para enfrentar a inveja. A inveja de pessoas que você não faz ideia de quem são. No caso de Davi aqui, ele enfrentou a inveja de uma pessoa que estava muito acima dele, que era Saul. E Saul era rei, era mais alto que Davi, era mais rico do que Davi, mas isso não impediu que Saul tivesse inveja de Davi. E o primeiro ponto aqui, eu quero, fala assim: quando Saul viu que o Senhor estava com Davi e a sua filha, a filha de Saul, amava Davi, ele passou a ter medo, temer a Davi muito mais. Todo invejoso esconde o medo por trás. Todo invejoso esconde o receio por trás, o medo de perder o lugar para o outro, de ser comparado com o outro e não obter sucesso. Por isso que muitas pessoas que vêm de baixo e sobem na vida, essas pessoas trocam de amigos, porque os amigos lá de baixo passam a não ver bem a pessoa. Aí começa a dizer: cresceu na vida, tá virando mala. Começa a ter inveja da pessoa, porque não gosta de ser comparado. Como que pode uma pessoa que veio do mesmo lugar que eu crescer e eu não? Então começa a ter inveja e aí comparar com o outro, e isso faz com que a pessoa que avançou, que cresceu na vida, troque de amigos, para isso não acontecer. E com Saul foi a mesma coisa. Como que pode um menino que esses dias estava tocando aqui no palácio, ninguém nem conhecia, agora derrota um gigante e tá o povo comparando comigo e dizendo que ele é melhor que eu? Não tem como. Então diz assim: temeu ainda mais, passou a ter medo dele e tornou-se inimigo para o resto da vida. Veja, Davi não era inimigo de Saul, em nenhum momento foi. Davi teve a oportunidade de acabar com Saul, mesmo Saul procurando acabar com Davi. Davi teve a oportunidade de acabar com Saul, mas não o fez. Quando você se destaca, prepare-se para ter inimigo para o resto da vida. Inimigo que você não faz ideia. Pessoas que vão estar dentro deles, com a mente ali, criando algo para ser seu inimigo. Você tem que se preparar para isso. Só que o que Davi fez? Davi era servo de Saul, um homem do exército de Saul. Mesmo com toda essa situação, Saul costurando tudo isso aí na mente dele, odiando a Davi de graça, a Bíblia fala assim: que Davi fazia? Quando os filisteus continuavam vindo, saindo para a batalha, todas as vezes que fazia, Davi tinha mais habilidade que os outros de Saul e tornou-se ainda mais famoso. Então, o que você precisa fazer quando tem essa situação de inveja, de pessoas indo contra você? Seja o melhor no que você faz. Procure ser o melhor no que você faz. A Bíblia fala aqui, que Davi era mais habilidoso do que os homens de Saul. E ele ainda tornou-se mais famoso. Ou seja, Davi era igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E foi isso que fez Davi se tornar um homem visível ali no reino, um homem respeitado no reino. Ou seja, ele era bom no que ele fazia. Então a outra dica que eu trago para você dentro desse texto aqui é o seguinte: procure ser o melhor no que você faz. Procure ser bom no que você faz. Tem um texto de Provérbios que fala assim: você já viu um homem habilidoso no seu trabalho? Estará entre os cabeças, entre os reis, e nunca trabalhará para gente obscura. Então procure ser o melhor no que você faz. Davi foi o melhor no que ele fez, a ponto de manifestar inveja no próprio rei. Mas ele não deixou de ser o que ele era. Ele continuou sendo um homem habilidoso, continuou sendo o melhor dos soldados
Ele era tão bom que Saul não podia abrir mão dele naquele momento, de tão bom que ele era. Mesmo Saul tendo inveja de Davi, ele teve que engolir a inveja, porque Davi era o melhor soldado que ele tinha. Então faça isso, seja tão bom, tão hábil, tão expert naquilo que você faz, a ponto das pessoas terem inveja de você, mas não poderem abrir mão de você, até que você siga o seu caminho. Então aprenda isso com essas lições aqui de Davi e Saul, tá bom? Se você gostou dessa reflexão, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.